Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje nós temos algumas informações importantes da nossa disciplina. E é claro, eu te faço o convite para estar comigo durante toda a nossa aula, fazendo as suas anotações, seus comentários, as suas observações, pois você é protagonista desse processo de aprendizagem, tá? Então eu espero que você aproveite a nossa aula de hoje. Dúvidas pode me perguntar no privado, que nós temos que estabelecer esse diálogo, que é um diálogo tão importante para o andamento da nossa disciplina, tá bom? Então, desde já, desejo uma excelente aula e vamos lá comigo. Então, alunos, bom revê-los. Hoje a nossa aula ela é um pouco diferenciada e eu vou explicar o porquê. Vocês já estão habituados a termos durante a disciplina, ou melhor, durante o período que se aproxima das avaliações, um período naturalmente de recapitulação dos assuntos estudados ao longo do bimestre. Como as nossas avaliações elas começarão logo mais, então a partir das nossas aulas de hoje nós vamos começar as atualizações, as correções, as atualizações de pendências e, naturalmente, aqueles livros, como o caso do livro didático ou do próprio livro de atividade, em que você deverá ter uma cautela e atualizar o que for necessário. Esse período é um período importante e de muito vamos colocar da seguinte maneira: de suma importância para que você entenda a importância dos nossos conteúdos. Na verdade, eu gostaria de colocar uma ressalva. Ao longo do bimestre, todos os conteúdos pontuados foram importantes. Isso é evidente. Mas como nós precisamos filtrar os conteúdos para que a sua avaliação não fique de maneira tão pesada, na nossa aula de hoje, então eu direi a você qual é, ou melhor, quais são os assuntos que você deverá ter mais atenção, que você deverá ter ali na hora de você estudar uma atenção mais profunda, mais detalhada, inclusive mais coerente. Por quê? Vamos imaginar que de 5 assuntos trabalhados ao longo do bimestre, 3 assuntos foram trabalhados no teste que vocês realizaram. 2 assuntos, então, constarão na sua avaliação bimestral. É claro que isso é um jogo, vamos colocar como um jogo, uma dinâmica que é feita com o intuito de te ajudar para que você não fique com uma carga, ou melhor, uma sobrecarga de conteúdo, já que a nossa disciplina ela deve ser leve, deve ser tranquila, deve te trazer reflexões acerca da língua que você fala e da língua que você escreve. Então, para hoje, eu gostaria de uma atenção de vocês, um detalhe, um carinho especial ao nosso conteúdo, porque nós faremos uma recapitulação dos assuntos estudados ao longo do nosso bimestre, do nosso segundo bimestre. E é importante que vocês tenham isso em mãos, porque graças a este, ou melhor, a esta recapitulação, você vai ter domínio de alguns conteúdos que podem ser, para alguns alunos, ser mais tranquilos, para outros um pouquinho mais trabalhosos, mas isso não quer dizer que você não vai conseguir. Por isso, a importância desse estudo da nossa aula de hoje. Você relembrar alguns tópicos que podem estar adormecidos em algum momento, ou você simplesmente aprofundar a análise sobre o tópico específico. Então, eu gostaria de que vocês aproveitassem a nossa conversa de hoje, ela é de suma importância, anotem, façam as devidas evidências para que assim você possa, então, treinar, praticar e questionar logo mais. Deixarei para hoje, então, um exercício de fixação de conteúdos. Este exercício será trabalhado ao longo da semana, a semana anterior às avaliações, a fim de que você possa, naturalmente, como eu estou comentando com vocês, ter uma prática habitual do que você está estudando na nossa disciplina, ok? Então, vamos lá para a nossa atividade proposta de hoje. Então, turma, vocês estão observando que está projetado na tela de vocês
um material sobre o estudo do fenômeno linguístico da crase. Nós temos uma aula específica sobre a crase, uma aula que inclusive consta, na verdade, no nosso livro de atividades. Então, se você ainda não assistiu, ou se você está pendente em relação a esta aula, mais especificamente a este conteúdo do seu livro de atividade, este é o momento de atualizar o seu material. De toda forma, aqui eu tenho uma abordagem também um pouco diferenciada, porque eu trago para vocês os casos em que ocorre a crase, casos em que não ocorre e os casos facultativos, ok? Esse quadro, então, ele foi montado por mim a fim de ajudá-los a entender como que funciona esse processo desse fenômeno linguístico, ok? Vamos observar o seguinte. Aqui, a nossa aula de hoje, ela vai seguir passo a passo, porque eu quero que você entenda este processo. Vale lembrar que a sua avaliação, ela terá, então, como duas abordagens, ou melhor, dois assuntos específicos constarão na sua avaliação bimestral do segundo bimestre, naturalmente. Nós temos o seguinte, além de interpretação, nós temos o conteúdo da crase e sobre oração subordinada substantiva completiva nominal. Mas, neste momento especificamente, nós vamos dar uma ênfase à crase, que eu quero trabalhar de uma forma bem pontual. Vamos olhar primeiramente os casos em que não ocorre crase. Eu poderia começar por esta parte da tabela ou por esta parte da tabela. Mas eu quero que nós possamos primeiro olhar onde não usar. Talvez essa forma eu tenha percebido ao longo dos meus anos dando aula, é que quando o aluno ele para e pensa na forma dos casos em que não ocorre, o estudo do fenômeno linguístico da crase se torna mais tranquilo, mais eficaz. Uma primeira observação para esse estudo é que nós trabalhamos tanto na nossa videoaula quanto na aula presencial, em que não existe acraseado, tá? Então, se você está acostumado a falar craseado, não. Você vai ter a oportunidade agora de retirar do seu vocabulário essa forma expressiva. Porque, na verdade, se você lembrar das nossas colocações que foram postas outrora, nós temos o a, que é uma preposição, mais o a, que é um artigo. Nós temos, então, a junção dessas duas classes gramaticais como um fenômeno linguístico da crase, ok? A crase é a junção, é o fenômeno que ocorre entre a união entre duas palavras. Se você lembrar do processo lá da preposição, você vai lembrar de um nome chamado contração. Lembra? Por exemplo, D mais O, nós temos a formação da palavra dó, porque há uma perda fonética. É nesta linha de raciocínio. Então, se nós formos parar para pensar sobre crase, nós vamos pensar nesse processo de união, fusão entre duas palavras. Agora, se eu quero me referir ao A, por exemplo, aqui, ó, a este A que tem este acento, o que eu vou dizer? Que nós temos um A com acento grave e não A acraseado. É a primeira informação que eu trago para vocês, para que vocês, então, comecem a se acostumar ou se habituar dessa forma de linha de pensamento, ok? Vamos voltar, então, para os casos em que não ocorre o fenômeno linguístico da crase. Primeiramente, regra básica de todas, antes de palavras masculinas. Uma outra situação é que você pode parar e perguntar o seguinte, professor, mas por que ocorre esse sinal que o senhor acabou de falar, que é o acento grave, tá? Que eu acabei de chamar de sinal, mas na verdade não é um sinal, é um acento mesmo, tá? Nós temos aqui o seguinte, ele marca na escrita esse processo de fusão entre duas classes gramaticais, ok? Então, vamos observar os casos em que não ocorre, e a primeira regra que nós temos é que este processo ele não acontece antes de palavras masculinas. Veja bem, antes de palavras masculinas. E eu coloco aqui dois exemplos para que vocês pensem comigo em relação a este processo. O primeiro exemplo é, eles andavam a pé. Você pode pensar, talvez, que por ser
uma forma, um modo como eles andavam, talvez você pense, mas essa forma aqui, ela deve levar o A com acento grave. E aí eu te digo, não, tá? Não leva o acento grave, o nosso querido acento grave, porque a palavra pé é uma palavra masculina em língua portuguesa. Nós temos, por exemplo, o pé. Então, palavras diante de palavras masculinas não ocorre acento grave. Não há como ocorrer essa fusão, tá bom? E aí, o mais interessante observarmos você pode parar e se perguntar, mas professor, em língua portuguesa nós temos apenas palavras masculinas e femininas? É um processo, ou melhor, é uma pergunta interessante que leva a um outro processo mais interessante ainda. Mas como este assunto não diz respeito à sua avaliação, eu vou deixar para um outro momento para que nós possamos refletir sobre esse tipo de pergunta. Vale a pena, porque acaba fazendo com que pensemos acerca da linguagem neutra, se existe ou não existe a linguagem neutra, tá? Mas enfim, antes de palavras masculinas, então, nós não vamos ter a ocorrência do fenômeno linguístico da crase, ok? Da mesma forma, o segundo exemplo. A carta foi escrita a lápis. Veja bem, a carta foi escrita a lápis. A palavra lápis, o lápis, é uma palavra masculina. Então, não tem como ocorrer aí esse caso, esse fenômeno linguístico da crase, ok? O nosso segundo exemplo, ou melhor, a nossa segunda regra dos casos em que não ocorrem é antes de verbos, tá? Então, antes de palavras masculinas você não deverá usar, nem antes de verbos. Nós temos aqui dois exemplos que eu coloco para você, a fim de que você possa entender como ocorre esse processo. O primeiro exemplo, todos nós estávamos decididos a fugir. Veja que nós temos o verbo fugir, e antes do verbo fugir, nós temos aqui uma situação interessante. Então, este é a nossa segunda regra. Conferindo, a nossa primeira regra dos casos em que não ocorre antes de palavras masculinas, tá? E agora antes de verbos. Vejam bem, todos nós estávamos decididos a fugir. Nós temos o a, que é a preposição, e aí é preciso lembrar de uma outra situação, de um outro momento em que nós estudamos, acerca da regência nominal. Quem está decidido a algo, na verdade, estou decidido ao novo emprego, enfim. Nesse caso, nós vamos observar que, em decorrência do verbo, antes do verbo, nós não temos o acento grave, tá? Não vai ocorrer nenhum processo linguístico da crase. Assim como o nosso segundo exemplo. A lei obriga os motoristas a usar a lei obriga, os motoristas a usarem o cinto de segurança, ok? Então, nós vamos observar que a partir dessas duas regras bem tranquilas, bem simples, você deve levar em consideração essa abordagem que está sendo colocada, certo? Em seguida, nós temos uma terceira regra, que é antes de palavras no plural precedidas pela preposição a. Não entendeu? Calma. É mais ou menos assim. Preposição a mais palavras no plural, tá? Nesse caso, preste bem atenção, que eu falo aqui na preposição a sem estar no plural. Por exemplo, presto favores a pessoas dignas. Veja bem, não está presto favores às pessoas dignas. Porque se estivesse às pessoas dignas, aí nós teríamos o uso do acento grave. Mas não é o caso. Nós temos aqui, como diz a nossa regra, não se usa, não ocorre, na verdade, este fenômeno linguístico antes de palavras no plural. Olha aqui, antes de palavras no plural, precedidas apenas pela preposição a. Tá? Dessa forma, então, você vai observar como que ocorre esse tipo de construção. Eu gostaria de lembrar que a primeira regra, ela é de extrema importância e a segunda regra, ela também é de extrema importância. A terceira regra, ela é importante,
Mas nós temos aqui uma situação a ser colocada, a terceira regra. A terceira regra, ela não vai ser cobrada tanto quanto a primeira e tanto quanto a segunda. Então pode ficar despreocupado em relação à terceira regra, porque o que eu realmente vou precisar enfatizar mais, cobrar mais em relação à disciplina, são as duas primeiras. A terceira, vocês verão em outro momento com de forma mais intensiva, tá? De forma mais intensiva. Interessante esse nosso estudo, né? Já pararam para pensar na importância desse processo? Então, eu sei que pode parecer que nós tenhamos muitas regras, mas não pensem dessa maneira, pensem de uma outra forma. Graças a essas regras, nós temos um processo de construção em um texto, porque a crase você vai utilizar, ou melhor, o acento grave em decorrência do fenômeno linguístico da crase, você vai utilizar apenas em textos. Na língua, na fala oral, você não vai utilizar. Você não vai falar, por exemplo, deixe-me ver aqui, ó, fui até a montanha. Fui até a com acento grave montanha. Não, você não faz isso. Então, este fenômeno, ele ocorre para a escrita. Então, se você deseja, que eu espero que todos vocês desejem ter uma excelente escrita, saber como utilizar bem o processo de coesão, de coerência, dando sentido ao texto, é essencial o estudo do fenômeno linguístico da crase, ok? Vamos então à nossa próxima regra. Ela também é importante, mas ela não vai ser tão intensa como a primeira e a segunda, ok? Vamos olhar. Antes de pronomes pessoais de tratamento demonstrativos, indefinidos e relativos que não aceitam artigo. Por exemplo, posso dizer a Vossa Excelência que as tendências são ótimas. Não demonstrava sofrimento a ninguém. Paulo é o amigo a quem mandei o cartão. Veja que aqui nós temos um pronome de tratamento, aqui nós temos um pronome indefinido e aqui nós temos um pronome relativo. Você não vai precisar se preocupar com essa regra específica agora, porque é uma regra que você estudará outrora com mais calma, com mais atenção. Lembra que eu falei que agora eu preciso filtrar a quantidade de assunto para constar na sua avaliação. Isso não significa que você retornará ao estudo deste assunto em outro momento. Você sempre vai ter uma abordagem sobre o assunto X. É claro que de uma forma mais intensa à medida que você rever tal prática, ok? Próxima regra é uma regra importantíssima e ela será bastante cobrada na avaliação, como palavras repetidas. Entre palavras repetidas, não se usa o acento indicativo de crase, o nosso acento grave. Os inimigos estavam frente a frente. Ó, frente a frente, duas palavras repetidas. Aqui no meio nós temos o A, mas não se usa, ok? O salva-vidas usou a respiração boca a boca da mesma maneira. Eu acredito que essa regra ela seja bem tranquila. Lembra que eu falei que é mais fácil para você, enquanto aluno, observar os casos em que não ocorre o fenômeno linguístico da crase? Acredito eu que seja, em decorrência de ser mais fácil identificar as classes gramaticais que você não deverá utilizar, ok? Ou relacionar com, que é o caso do verbo, ó, que é o caso da palavra masculina, enfim, do caso dos pronomes. Então você vai observar que nós temos essa facilidade. Se eu trouxesse para vocês os casos em que ocorre a crase, talvez você ficaria com dúvidas. Mas, enfim, vamos dar continuidade. Em seguida, nós temos uma outra regra que ela também é importantíssima, antes de palavras acompanhadas de artigo ou de pronome indefinido. E aí vale apenas para artigo indefinido. O caso me fez chegar a uma conclusão rápida. Uma. Olha aqui o nosso artigo indefinido. Não se usa antes de não se utiliza antes o nosso acento grave, tá? Ela vai a alguma cidade histórica idem, da mesma forma, tá? Acontece aqui da mesma situação, na mesma situação. Vale lembrar, eu sempre gosto de voltar a este
tópico a este assunto, a esta abordagem, a esta observação, para que você não saia falando acento, ou melhor, acraseado, tá? É agramatical. Nós temos o A com acento grave. Se você quiser, por exemplo, dizer, ali nós temos um fenômeno linguístico de crase, não tem problema. O equívoco mesmo é denominar A acraseado, tá? Porque a gramática realmente ela tem esse cuidado e ela não aceita, porque o processo linguístico é um. E o nosso sinal que está ali estabelecendo que ali houve uma fusão é uma outra situação. Então, muito cuidado em relação a isso, ok? Em seguida, nós temos aqui, antes de numeral cardinal, caso não indique horas, tá? Essa regra aqui ela não vai ser trabalhada agora, apenas o que indica horas. Cheguei em casa às 12 horas, às 12h30, aí sempre você vai observar esse uso. Então, você não vai precisar se preocupar com esta regra aqui, ok? Mas, para que você conheça, nós temos aqui o seguinte, o número de aprovados chegou a 45. 45 é o número cardinal. Antes do numeral cardinal, você não vai precisar fazer uso deste indicativo, ok? Vamos observar aqui, antes da palavra casa não determinada, tá? Vale lembrar que aqui nós temos o seguinte, a casa não determinada, a palavra casa, é de quem é esta casa? Casa de minha mãe. Eu determinei de quem é a casa. Agora, se eu digo vou à casa, eu não determinei de quem é a casa. Então, antes da palavra casa não determinada, você não poderá utilizar, só se ela estivesse determinada. Por exemplo, voltamos à casa tristes e abatidos. Ok, aqui nós não temos, então, indício de uso do nosso acento grave, tá? Mas, se estivesse voltamos à casa de mamãe, tristes e abatidos. Aí nós teríamos o uso, tá, do acento indicativo, tá? Por quê? Porque a casa estaria sendo determinada. Ela teria ali uma pessoa que é proprietária do lugar, certo? Sobre a palavra terra, eu vou deixar em stand-by. Ela não será cobrada nesse momento, apenas outrora. Lembrando que a nossa atividade de hoje, a nossa recapitulação de hoje, é uma abordagem apenas para relembrar o que nós trabalhamos, ok? E eu vou ao mesmo tempo pontuando o que você precisa dar importância, o que você não precisa dar tanta importância por enquanto, e naturalmente o que você deverá ter um olhar mais cuidadoso em relação ao conteúdo que deverá ser estudado por você, ok? Em seguida, nós temos as nossas locuções adverbiais de instrumento. Nesse caso, a crase deve ser evitada. Por que que isso ocorre? Vamos pensar, olha só. O avô fechou a porta à chave, tá? O avô fechou a porta à chave. Se nós observarmos aqui, nós temos uma locução adverbial de instrumento, ele utiliza o material para fazer a ação. O avô fechou a porta à chave. Okay? Aqui ele diz que a crase deve ser evitada, mas aí vale uma situação. Se for para evitar ambiguidade, você pode utilizar tranquilamente, viu? Fazer o uso do acento grave, indicando que ali ocorreu crase, ok? Não tem erro nenhum em relação a isso. Por exemplo, o homem foi morto à faca. Aqui eu consigo observar que nós temos uma locução adverbial de instrumento. Lembrando que chave e faca são duas palavras femininas, então você pode utilizar o acento indicativo. O problema seria se fosse palavra masculina. Por exemplo, ele pintou a óleo. Só um exemplo bem bobinho. Óleo, uma palavra masculina, então você não poderá fazer uso, então, do acento indicativo. Aí, lembrando que se for para evitar ambiguidade, duplo sentido, você pode fazer uso do acento. Depois de reformada à mão, a obra foi um sucesso. Isso indica que a obra foi um sucesso porque ela foi reformada utilizando o instrumento manual, a própria mão, né? Ou será que não? Depois de reformada a mão, a obra foi um sucesso. Ela foi reformada com maestria, com sucesso, porque ela teve um toque manual, ok? Veja,
tudo, você deve ter um olhar sensível em relação ao conteúdo, em relação à abordagem. Perfeito, né? Nossa abordagem hoje está magnífica. Vamos olhar aqui o nosso próximo quadro, os casos em que ocorre, tá? Vamos observar. Quando o termo regente exige complemento regido pela preposição a. Vamos resgatar ali os nossos estudos sobre regência verbal. Pedimos informações à atendente do consultório. Quem pede, pede informação. Quem pede, pede algo a alguém, tá? Então, veja, pediu informações à atendente. Eu poderia colocar, por exemplo, ao atendente, tá? Para indicar ali um gênero masculino, mas não foi o caso. Eu coloco atendente, que é um substantivo feminino, e aqui, ó, eu tenho na escrita o indício da preposição por exigência do verbo, que é uma regência verbal que ocorre aí, e o artigo definido feminino da palavra atendente. Então, houve aí um processo de fusão, que é o que nós chamamos de crase. Se você tiver muita dúvida, é só alterar por uma palavra masculina. Se houver ao, significa que o feminino, então, deverá ter o acento grave, que é o caso. Pedimos informações à atendente. Ah, eu estou com dúvida se esse acento está certo. Mudo por ao atendente. Né? Olha o ao. Deu certo? Perfeito. Então, no feminino, ocorrerá essa fusão da crase. Certo? Em seguida, nós temos as nossas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas. E aí vale lembrar um comentário que eu fiz na nossa aula exclusiva sobre crase do nosso livro de atividade. Lá no nosso livro de atividade já tem locuções prontas. Locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas são aquelas conjunções que eu utilizarei. Então, se você souber aquelas conjunções que estão pontuadas ali na nossa explicação do nosso livro de atividades, perfeito. Porque são, volto a dizer, locuções prontas. Então, toda vez que você observar à toa, por exemplo, que é uma locução adverbial de modo, sempre haverá o acento indicativo de crase antes da palavra, tá? Iniciando aqui o termo. Sempre, sempre, porque sempre vai indicar, de fato, um modo. Então, é uma locução, é um termo pronto. Da mesma forma que a procura de e a mercê do, tá? Ou mercê de, enfim. Os alunos estão rindo à toa, o modo como os alunos estão rindo. Fomos à procura de Paulo. Olha só, da mesma forma, nós ficamos à mercê dos ventos, idem. Ok? Vamos ver a próxima regra. Expressões à moda de e à maneira de. Não vou trabalhar com essas expressões agora. O nosso livro didático, melhor, o nosso livro de atividade, ele não pontua essa regra agora. Ele deixa para um outro momento. Eu coloco apenas aqui para que você conheça esse tipo de regra. Ok? Como, por exemplo, ele veste a Luís Quinto. Você deve pensar, inclusive, o seguinte, professor, mas você falou que antes de palavras masculinas não ocorre o acento grave, não ocorre de fato. Mas o que acontece aqui é que a palavra a moda de, ela está implícita, tá? Ele veste a Luís Quinto. Subentendo que ali nós temos, ele veste a moda de Luís Quinto. Então, por isso, não tem problema se você fizer uso desse tipo de acento indicativo, ok? Da mesma forma que o rapaz escreve a Manuel Bandeira. Está implícito a maneira de Manuel Bandeira, ok? A maneira de, a moda de. Volto a dizer que você não vai precisar se preocupar com esta regra específica. Esta regra ela não será cobrada, mas eu coloco para que você enriqueça o seu repertório de conteúdo, de conhecimento. A próxima regra ela é fundamental e diz, inclusive, sobre uma regra específica que tem no material de vocês de recapitulação, o exercício de fato, que é antes de locuções adverbiais que indicam hora, tá? Específica, com palavras femininas. Então, todo horário ele sempre vai ter ali o seu uso do acento indicativo, tá? Nem precisa quebrar a cabeça com essa regra, porque sempre antes de horário sempre terá, ok? A aula começava às 10, você vai colocar. A aula começava às 11, você vai colocar às 8, por aí vai. E assim sucessivamente. Certo? Perfeito.
Vale lembrar que nós temos aqui o seguinte: as locuções elas vão indicar hora específica com palavras femininas. Ó, horas, as horas, tá? A noite são duas palavras femininas. Mas você acaba tendo implicitamente horas e noite também, de qualquer forma. Então, sempre antes de horário, você vai acabar fazendo uso dessas expressões, ok? Ou melhor, dessa expressão que é o acento indicativo de crase, porque ali ocorre um fenômeno linguístico que é o fenômeno da crase, ok? Por fim, antes das palavras casa, terra e distância, quando possuírem determinante. Foi aquele caso que eu comentei há pouco, aqui, ó, da palavra casa, antes da palavra casa não determinada, não é? Aqui nós temos exemplos da palavra casa, terra e distância se estiverem determinadas, tá? Essa determinação, ela pode indicar propriedade ou não, tá? Que é o caso de casa. Vou ter a casa de quem? De Paulo. Então, o de Paulo, o proprietário da casa, provavelmente, ela está determinada, a palavra está determinada. Em virtude dessa situação, eu vou fazer uso, então, do acento indicativo de crase. Mesma forma para irei à terra de meus pais. Terra, ela não é uma terra de ninguém, ela é de meus pais, então está determinada, então eu vou fazer um uso do acento indicativo de crase. Da mesma forma, distância. Fiquei à distância. Não é uma distância qualquer, é uma distância de 20 metros. Então, em decorrência da exatidão da distância, eu vou fazer uso, então, do meu acento indicativo. Ok? Perfeito! Eu espero que vocês tenham entendido, então, a tabelinha. É claro que ela não vai ser finalizada aqui. Eu ainda vou comentar, na nossa próxima aula sobre os casos facultativos. Nós temos essa semana inteira como semana de recapitulação. Então, eu vou trabalhar de modo muito pontual, trabalhar bem tranquilo. Eu não preciso correr com o conteúdo que já foi trabalhado em outro momento com você. Você já sabe o conteúdo. Eu estou apenas pontuando e colocando talvez observações que você ainda não tinha percebido. Então, nós temos aqui os nossos casos facultativos, que eu vou deixar para a nossa próxima aula, juntamente com a explicação do nosso exercício. Volto a lembrar, esta semana é uma semana específica para essa nossa abordagem, ok? Espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula de hoje. Fiquem todos com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau, turma!